Então, eu vou gravar essa aula. Quem quiser depois repetir poderá, e quem quiser também, quem tiver perdido vai poder assistir. Pega aí seu caderno, anota aí 20/11/2020, dicas para avaliação. Eu vou então comentar, eu fiz primeira e segunda chamada com 10 questões. Questões parecidas, então o que eu pedi na primeira chamada, eu pedi na segunda com questão diferente. Então eu vou comentar essas questões e quero que vocês aí façam anotações, pode me perguntar durante a aula, pode levantar a mão, tirar dúvida, pode perguntar no áudio ou pode mandar no bate-papo também, tá? Vou compartilhar uma tela e aí eu vou comentar o que é que vai ter lá na sua prova. Vocês estão vendo a minha tela? Sim ou Sim, não? Tá sim, bom, dá pra ver. obrigada. Obrigada. Pessoal, vai ter uma questão lá na prova de vocês sobre as cédulas reais, as cédulas brasileiras. Aí eu tive que colocar aqui duas imagens, porque nessa primeira tem os R$ 200 e não tem R$ 1. Na segunda tem R$ 1 e não tem R$ 200. Eu não achei uma imagem com os animais de todas as células, desde R$ 1 até R$ 200, por isso que eu tive que colocar essas duas imagens. Vamos analisar essas imagens. Analisa aqui comigo. Então, as cédulas brasileiras, e vai estar tudo na sua prova, tá? Por isso que eu estou comentando. As cédulas brasileiras, elas homenageiam animais que estão aí abundantes no Brasil. A cédula de R$ 1 tem um beija-flor, a de 2 tem uma tartaruga marinha, a de 5 tem uma garça, a de 10 tem uma arara, a de 20 tem um mico-leão dourado, a de 50 tem a onça pintada, a de 100 tem a garoupa, que é um peixe, e a de 200, que eu nem vi ainda, só vi aqui nas imagens, é a do lobo-guará. Então, nós temos essas cédulas brasileiras homenageando esses animais, então. Vamos, assim, analisar algumas coisas. Primeiro, todos esses animais são cordados vertebrados. Os cordados são animais que possuem notocorda em pelo menos uma fase da sua vida. Existem cordados invertebrados que não possuem vértebras, que não vão ter a notocorda substituída pela coluna vertebral. E existem os cordados que vão ter essa coluna vertebral que veio então para substituir a notocorda. Os cordados vertebrados tiveram a notocorda durante o desenvolvimento embrionário. Depois, ao longo do desenvolvimento, a notocorda foi substituída pela coluna vertebral e no centro dela temos a medula espinhal, ou tubo nervoso dorsal. Então, a gente não vai ficar falando, não cai quase em lugar nenhum, nem em vestibular, sobre os cordados invertebrados, que são os urocordados e os cefalocordados. Não precisa se preocupar com eles, mas com os vertebrados, sim. Então, o que todos os cordados vertebrados têm? Eles possuem notocorda durante o desenvolvimento embrionário. A notocorda foi substituída pela coluna vertebral. Eles possuem um tubo nervoso dorsal, um coração ventral e possuem fendas branquiais durante o desenvolvimento embrionário. Então, repetindo, o que é que os cordados vertebrados têm? Tubo nervoso dorsal. Pensa aí no seu corpo. A face do seu corpo, que está a sua barriga, essa região é chamada de região ventral. A parte do seu corpo onde ficam as suas costas é chamada de região dorsal. Todo cordado vertebrado possui um tubo nervoso dorsal. Quer dizer que ele tem um tubo de neurônios lá nas costas, lá no dorso. Esse tubo, nele vão estar então os neurônios, que a medula neural é a medula espinhal.
Todos os cordados vertebrados possuem um tubo nervoso dorsal. Todos os cordados vertebrados possuem um coração ventral. Então, o tubo nervoso está lá nas costas, no dorso, região dorsal. O coração está na região ventral, próxima à barriga mesmo, né? Próxima ao ventre. Os cordados vertebrados possuem fendas branquiais durante o desenvolvimento embrionário. Essas fendas, pessoal, em nós, elas se transformaram nas nossas pregas vocais. Nos peixes, as fendas branquiais se transformaram nas suas brânquias. Sabe quando você vê a cabeça do peixe? Ele tem uma cabeça óssea, é chamada de opérculo, essa parte que abre e fecha assim da cabeça no peixe. E abaixo desse opérculo, que é essa parte óssea, a gente vê as fendas branquiais. Elas vieram, essas brânquias, essas fendas branquiais que acessam as brânquias, vieram lá do desenvolvimento embrionário desses peixes. Em nós, mamíferos, também tivemos fendas branquiais durante o desenvolvimento embrionário. Mas essas fendas se transformaram nas nossas pregas vocais, ou o pessoal chama de cordas vocais. Então, repetindo, o que os cordados vertebrados têm? Notocorda durante o desenvolvimento embrionário, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais também durante o desenvolvimento embrionário e um coração ventral. Agora vamos relembrar quais são as 5 principais classes de cordados vertebrados. As 5 classes de cordados vertebrados são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, olha aqui comigo nessas notas brasileiras e vamos tentar classificar esses animais aqui nas 5 classes de vertebrados que existem. O beija-flor é uma ave. A ave é um animal ovíparo, possui bico, possui penas, possui ossos pneumáticos, que são ossos ocos que faz o animal ficar mais leve. É um animal homeotérmico, quer dizer que a temperatura se mantém constante, é uma ave. A nota de R$2 é um réptil, né? É a tartaruga marinha, um réptil. Um animal que rasteja. Na verdade, a tartaruga marinha nada, né? Mas ela tem um corpo assim, adaptado para rastejar. Quando ela vai botar os ovos lá na areia, ela rasteja. Então, é um animal que possui uma pele grossa, ressecada. É um animal ovíparo. É um animal com respiração pulmonar, as aves também respiração pulmonar. É um animal que tem os ovos com casca calcária, então as aves também é um animal ovíparo. É um animal, aqui já é um animal pecilotérmico, quer dizer que a temperatura varia de acordo com o ambiente. Aí a gente tem a nota de R$5, que é uma garça. É uma ave também, junto com o beija-flor. Tem bico, não tem dentes, tem penas adaptadas para o voo, possui ossos pneumáticos, são ossos ocos. É um animal ovíparo, fecundação interna, os répteis também fecundação interna. A nota de R$10 é uma arara, também uma ave. Mesmas características que beija-flor, que garça. Tem bico, tem penas, tem ossos pneumáticos, é um animal ovíparo, fecundação interna, respiração pulmonar. A nota de R$20 é um mico-leão dourado. Aqui já é um animal mamífero. Machos e fêmeas possuem glândulas mamárias, mas apenas as fêmeas produzem leite materno para alimentar os seus filhotes logo após o nascimento. É um animal vivíparo, quer dizer que seus filhotes se desenvolvem dentro da fêmea. É um animal homeotérmico, quer dizer que a temperatura corpórea é constante. Aí agora vamos para uma nota de R$50, que é uma onça pintada, mamífero também. Glândulas mamárias, pelos pelo corpo, é um animal vivíparo, fecundação interna, respiração pulmonar, então mamífero também. A nota de R$100 é a garoupa. A garoupa é um peixe. Então, como peixe, possui uma pele revestida de escamas, tem uma respiração branquial,
A fecundação pode ser interna ou externa, dependendo da espécie. É um animal aí adaptado para o ambiente aquático. E aí nós temos o lobo-guará na nota de R$ 200. O lobo-guará também é um mamífero. Pelos pelo corpo, glândulas mamárias, nutre os filhotes após o nascimento, as fêmeas. É um animal vivíparo, respiração pulmonar. Pessoal, vamos agrupar então todos esses animais nas classes, né? Então, se você tivesse que agrupar esses animais, você diria, então, que na mesma classe de aves, nós temos a nota de R$ 1 com beija-flor, a nota de R$ 5 com a garça, a nota de R$ 10 com a arara. Então, essas três são as únicas aves aqui representadas nessas cédulas brasileiras. Então, a ave é uma classe que tem 3 bichos nas cédulas. Vamos para répteis, né? Então, só a nota de R$ 2 tem répteis. A nota de R$ 100 é a única que tem peixe. A nota de 20, de 50 e de 200 são as notas de mamíferos. Os cordados estão divididos em 5 grandes classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A única classe que não tem representante ainda é a classe dos anfíbios. Então, tem representante de peixes, de répteis, de aves e de mamíferos, mas não tem de anfíbios. Você, para a avaliação, não vai precisar olhar dinheiro, não vai precisar decorar esses animais, nada disso. Vai ter uma imagem lá na sua avaliação com todas as notas, com os bichos lá desse jeito, completo lá, para você apenas analisar as coisas ali que eu comentei aqui com vocês agora, tá? Então, é uma questão, talvez se fosse fazer sozinho, sentiria uma insegurança, mas agora que eu comentei, você vai conseguir fazer com tranquilidade. Uma outra questão que eu coloquei nas 2 chamadas sobre o Bob Esponja, eu coloquei, são questões diferentes, mas que os comentários que eu fizer, você vai conseguir fazer tanto primeira quanto segunda chamada. É o desenho, então, Bob Esponja. Na verdade, muitas animações, elas são abordadas em questões de vestibular e Enem. Eu tenho no banco de questões do filme Rio, do Rei Leão, do Bob Esponja, do Caça-Tubarões. Então, não precisa assistir o filme também, tá, pessoal? Para fazer a prova, não. Nada disso. Não precisa. Se você souber da biologia, você consegue responder a questão. Então, vamos lá. A turma do Bob Esponja, temos vários personagens aqui, vamos lá. A gente tem aqui o Gary, que é um caracol. Temos o Senhor Siriguejo, que é um caranguejo. Temos o Patrick, que é a estrela do mar. Temos o Bob Esponja, que parece ser uma esponja marinha. Temos a Sandy, que é um esquilo, que é um cordado mamífero. Temos o Lula molusco, que é um molusco, o próprio nome diz. E a gente tem aqui esse plâncton. Eu nem queria falar do plâncton, porque o plâncton ele é meio polêmico, mas perguntaram na outra aula e eu vou comentar aqui também. Pessoal, vamos relembrar que os 9 filos do reino Animalia, eles estão divididos, assim, distribuídos numa sequência crescente, evolutiva. Então, vamos relembrar aí os 9 filos, então. Poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. Esta é a sequência que você tem que aprender, que você tem que estudar. Essa é a sequência evolutiva. As coisas foram melhorando de um filo para o outro. E aí, vamos então classificar esses bichinhos aí em relação aos 9 filos. O caracol, molusco. É molusco, tá? O senhor siriguejo, um artrópode crustáceo. Os crustáceos são os artrópodes que vivem em ambiente aquático, respiração branquial, possuem 4 pares de patas. A gente tem como artrópodes crustáceos o camarão, a lagosta, o siri, o caranguejo, tá? Tudo isso é crustáceo.
Nós temos o Patrick, que é uma estrela do mar, então é do filo dos equinodermos. Temos o Bob Esponja, que é um porífero espongiário. Temos a Sandy, que é um cordado mamífero. O Lula molusco, como eu disse, é um molusco. Agora, se você tiver que colocar para mim esses personagens em ordem crescente evolutiva de desenvolvimento, como é que você vai fazer? Você coloca os 9 filos e agora tenta. É como colocar em ordem alfabética, assim, sabe? Como se fosse. Então, vamos pensar comigo. Se os 9 filos são poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. O primeiro animal a ser citado, se você tiver que colocá-lo em ordem evolutiva, tem que ser o Bob Esponja, que é um porífero. Quinidário aí não tem. Plateuminto não tem. Nemateuminto não tem. Anelídeo não tem. Então, o próximo agora é o molusco. Então, você põe o Bob Esponja. Como moluscos, você pode pôr o caracol e o lula molusco. Depois, a artrópode. Como artrópode, você coloca o senhor siriguejo, que é um caranguejo, crustáceo, né? Depois tem o Patrick, que é um equinodermo, 8º filo. E por último, a Sandy, que é um mamífero, que é um cordado mamífero. Então, eu pedi 2 questões, uma de primeira chamada e segunda chamada, para você analisar isso. A qual classe os animais pertencem, ou a qual filo, e colocar em ordem crescente de complexidade todos os personagens do desenho. E aí, eu vou falar do plâncton, sabe? É um assunto interessante que os alunos perguntaram, e é assim. Quando a gente vai classificar os animais de ecossistemas aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada, os animais de ecossistemas aquáticos, eles estão divididos em 3 tipos. Nós temos os plânctons, olha aí o plâncton, os plânctons, os néctons e os bentons. Os plânctons são também chamados de seres planctônicos. Os néctons também são chamados de seres nectônicos. Os bentons também são chamados de seres bentônicos. Quem são os plânctons? Os plânctons são seres que não possuem mecanismo de locomoção próprio e vivem em superfícies de águas, que eles ficam lá em cima, sendo carregados por correntes de água. Os néctons, ou seres nectônicos, são seres com ótima locomoção, ótimo mecanismo de locomoção. Eles vivem em águas intermediárias. Luz também é intermediária nessas águas. E aí a gente tem finalmente os bentons, ou seres bentônicos, que são aqueles que dependem de uma superfície para conseguir se locomover. Eles dependem do fundo para viver e se locomover. Exemplos. Os seres bentons ou bentônicos, a gente pode pensar nos corais, nos poríferos, na estrela do mar, nas ostras, em animais que vivem lá no fundo, sabe? Não tem boa locomoção, alguns são até fixos. Aí os néctons ou nectônicos são animais que têm ótima locomoção. A gente tem todos os peixes, inclusive os tubarões, são seres néctons ou nectônicos. E por último a gente tem os plânctons, que estão lá na superfície. São seres, então, que não possuem mecanismo de locomoção próprio, são carregados por correntes de água. Pessoal, o plâncton ele é dividido em fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton são algas, são os verdadeiros pulmões do mundo. São as algas que são o próprio fitoplâncton. As algas marinhas, principalmente, são os pulmões do mundo, porque a quantidade de oxigênio que elas liberam é maior do que a quantidade de oxigênio que elas consomem na própria respiração. Então, as florestas, principalmente as florestas tropicais, são maravilhosas, importantíssimas, mas elas não são os pulmões do mundo, porque todo o oxigênio que elas liberam na fotossíntese, elas consomem na própria respiração. Então, os verdadeiros pulmões do mundo
são os seres chamados de fitoplânctons. O fitoplâncton são os produtores de todas as cadeias e teias alimentares aquáticas. O fitoplâncton alimenta o zooplâncton, que são pequenos animais que vivem em superfícies de águas, sendo transportados por correntes de água. Então, se você tiver que montar uma cadeia alimentar de um ecossistema aquático, você vai ter que começar pelo fitoplâncton. O fitoplâncton são os produtores, são seres autótrofos fotossintetizantes. Se você for fazer uma cadeia alimentar terrestre, você vai começar com a planta, depois um animal herbívoro, depois o carnívoro e assim vai. Se você for montar uma cadeia alimentar de um ecossistema aquático, você vai ter que começar pelo fitoplâncton ou por algas. Algas grandes também. O fitoplâncton é formado por microalgas. No caso de algas grandes, aí são algas mesmo. Então, que seria esse plâncton, né, do Bob Esponja? Eu não sei. Como ele é verde, ele parece ser um fitoplâncton. Parece que ele é um ser fotossintetizante. Mas quem assiste o desenho sabe que ele come, né? Parece que ele come salmão. Se alguém souber, pode falar. Então, ele come. Se ele come e não produz seu próprio alimento, ele teria que ser um zooplâncton, mas ele é verde, ele poderia também ser um fitoplâncton. Então, deixa eu te explicar. Não se preocupe com o plâncton. Esse plâncton aí não vai estar na sua prova. Isso tudo que eu falei de ecossistemas aquáticos é um conteúdo de ecologia da terceira série. Conteúdo que eu adoro. Então, assim, foi para responder perguntas de outros alunos que eu comentei, né, sobre o plâncton e sobre fitoplâncton e zooplâncton. Então, com isso, você consegue responder às avaliações de biologia, tanto primeira quanto segunda chamada. Colocar em ordem crescente complexidade, saber a qual filo o animal pertence. Com isso, então, eu finalizo esse meu conteúdo de zoologia. Acho que vocês gostarão. Eu acho que vocês vão gostar da avaliação. Acho que vão, sabe, assim, sair orgulhosos dessa avaliação. Imagino que vai ser bom. Imagino que vocês vão se sentir bem, né? Vamos finalizar esse ano aí com alegria e gratidão nesse coração, apesar de tudo que nós vivenciamos nesse ano de 2020, né? Então é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Entenderam os comentários, tanto dos animais nas cédulas, quanto também do desenho Bob Esponja? Sim, professora, deu para entender tudo. Obrigada por responder. Mas alguém, se quiser perguntar, se quiser comentar. Eu acho que essa aula, gente, é a nossa despedida praticamente, viu? É verdade. Não tem nada para perguntar, não, professora. Esse conteúdo é muito, para mim, pelo menos, é muito fácil. Eu tô sem dúvidas. Que bom. Nossa, eu também adoro zoologia, adoro. E Né? aí, sim. E aí eu vou fazer uma live, sabe? Vou fazer uma live ou hoje à noite ou amanhã à noite sobre reprodução, relacionamento, sobre educação sexual, sabe? Se alguém quiser participar Uhum. da live, eu vou Ah, eu vi avisar. lá os Foi stories nos que a senhora stories fez. mesmo, sim. Então eu vou avisar lá nos stories também qual horário que eu vou conseguir fazer essa live. Vou fazer uma live legal. Quem quiser perguntar alguma coisa no direct pode ficar à vontade. Uhum. Então vai ter avaliação na semana que vem. Na outra semana eu posso abrir o GR8 para quem quiser saber de nota, quem quiser tirar alguma dúvida, e aí eu vou preparar os alunos para a recuperação. Quem não ficar em Ok. recuperação depois das avaliações, dependendo de mim, Janaína, professora de biologia, tá de férias. Né? Ah, eu não vou assistir a aula depois, não. Então, eu vou abrir GR8 para quem tiver, quem quiser saber alguma coisa de nota, eu posso abrir, preparar alunos para
recuperação. Na semana que vem, nós teremos que colocar material lá no GR8, sabe? Nós temos que lançar conteúdo lá. E aí eu não vou lançar conteúdo novo, vou escolher alguma coisa legal, leve, interessante, mas não vai cair na prova, né? Porque a prova é na sexta e eu só posso postar coisas lá na sexta também. Então vocês vão poder assistir quando quiserem, sem sofrimento. Eu vou colocar lá, não vou colocar coisa longa, porque, né, tá bom. Esse ano já foi longo demais desse jeito. É verdade. Sim. Nossa, gente, esse ano foi punk. Foi mesmo. Foi doido. Senhor da glória. É isso. Alguma pergunta? Alguma Não. coisa? É. Eu fiz a filmagem já dos que eu vou colocar lá nos stories, então tá ok. Então eu desejo para vocês um bom almoço, uma boa tarde, um ótimo A senhora final de também, semana. professora. Obrigada. E que a gente, né, tenha assim uma semana que vem assim de avaliações ótimas, bem-sucedidas, para a gente entrar de férias e acabar esse ano, pelo menos o ano letivo, né? Que é um compromisso que a gente tem. Eu agradeço por vocês não terem desistido, por estarem aqui, por, né, permanecerem mesmo firmes. Isso é lindo de se ver. E espero, né, que o ano que vem a gente tenha um ano, né, ótimo. Também espero. É isso, pessoal. Alguma coisa a mais? Não. Eles já passaram alguma prévia de quando que vai ser a data de liberação de quem ficou de recuperação, professora? Bárbara, não, nem o calendário dessas, também o calendário de quando serão as avaliações de recuperação, nem quando vai liberar. Eu vou avisar os meus alunos, sabe? Eu vou ter, então eu vou fechar a minha nota de complemento, eu vou fechar esse final de semana. Quando vocês fizerem as avaliações, eu já vou lançar e eu terei como saber nas minhas próximas aulas ao vivo quem estará em recuperação. Então, quem aparecer na minha aula vai saber se está ou não em recuperação. Eu acho que cada professor vai fazer isso para adiantar o trabalho, para, né, o aluno já ir preparando o aluno para todos se recuperarem. Então, eu vou fazer isso com os meus alunos. No próximo encontro meu online aqui, quem já quiser saber se ficou em recuperação em biologia, já vai saber. Tá bom, entendi. Tá bom? Obrigada. Foi nada. Mais alguma coisa? Não? Não. Deixa eu arrumar meu coraçãozinho aqui que ele voou. Pessoal, então é isso. A gente se encontra no Instagram, no direct. Eu estarei aqui no Zoom daqui, né? Sem ser na próxima semana, na outra. Estarei até o dia 18 de dezembro. Nossa. Disponível para a escola, para os alunos. A gente vai trabalhar até o dia 18 de dezembro. Se tudo der certo, não passaremos disso. Quando fica alguma pendência, às vezes a gente tem alguma reunião extraordinária no dia 19, que é no sábado. Mas eu espero que não. Acho que dia 18 a gente encerra. Então é isso, pessoal. Tchau, professora. Tchau. Bom final de semana. Boas férias aí para a senhora. Amém. Para nós. Obrigada, viu? Tchau. Então, encerramos cedo hoje, ó. Vai dar para organizar o almoço. Tchau. 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 Tchau, professora. Tchau, obrigada. Tchau.